Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar nos fundamentos e na evolução da manutenção industrial. A nossa base é um material técnico bem interessante, sabe? Mas olha, o nosso foco aqui vai ser totalmente na manutenção. O objetivo é entender a importância estratégica dela, sabe? Ir além daquela ideia antiga de só conserta o que quebrou. Vamos ver como essa área evoluiu e quais são, assim, as abordagens mais eficazes hoje em dia. Exatamente. A manutenção é uma função vital, muitas vezes subestimada, mas ela sustenta a eficiência, a competitividade de qualquer operação industrial. Vamos desvendar esses conceitos, o contexto por trás disso. Ótimo. Para começar, vamos situar um pouco as coisas, né? Com a evolução dos sistemas de produção, pensa lá no Taylorismo, Fordismo, Sim, mudou muito. as exigências sobre os profissionais mudaram drasticamente. Se antes bastava uma especialização única, hoje o mercado precisa de técnicos de manutenção que sejam, nossa, verdadeiros polímatas. Multidisciplinares, né? Isso, com conhecimento em várias frentes. O material que a gente está usando destaca bem essa necessidade lá na página 4. E essa demanda, olha só, cresce. A Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, já sinalizava isso há tempos. Um aumento significativo na contratação desse pessoal. Faz sentido. Reflete a busca por maior integridade operacional, reduzir custo, garantir qualidade e, claro, mais competitividade. E o interessante é que não são só as competências técnicas específicas, tipo elaborar planos, fazer orçamento, interpretar projeto, aplicar norma. Que já é bastante coisa. Com certeza. Mas o material também ressalta a importância de habilidades mais gerais, como senso crítico, autonomia, ética profissional, tudo isso está listado lá na página 5. Ok, então vamos começar a desvendar essa história. A manutenção não surgiu ontem, né? De jeito nenhum. As origens, talvez, sei lá, remontam aos relojoeiros, lá no século XVI, ganhou mais corpo com a Revolução Industrial. Sim, e se tornou absolutamente crucial na Segunda Guerra Mundial para manter a produção funcionando, né? Fundamental naquela época. E, mais recentemente, com a competição global super acirrada, a busca por qualidade, isso empurrou as empresas para uma manutenção muito mais planejada, mais estratégica. Sem dúvida. Hoje, uma manutenção eficaz é, assim, chave para evitar parada inesperada, que custa caro pra caramba, é chave para garantir a qualidade do produto final, né? Aquilo que o cliente espera. Cumprir prazo. Cumprir prazo de entrega, controlar custo operacional e, no fim das contas, fortalecer a posição da empresa no mercado. Aquela visão antiga, sabe? Manutenção como um mal necessário, um centro de custo inevitável. Ah, isso já era. Isso ficou para trás. Agora a gente fala em engenharia de manutenção. É uma função que agrega valor estratégico. Inclusive, tem dados históricos que mostram uma tendência interessante, a redução do custo de manutenção como percentual do faturamento bruto. Isso indica uma gestão mais eficiente ao longo do tempo. Tem até um gráfico na página 7 mostrando isso. Bem legal. E o material traz uma definição central bem clara, né? Manutenção é o conjunto de cuidados técnicos essenciais. Para quê? Para que máquinas, equipamentos, instalações funcionem de forma regular, contínua. Certo. Isso envolve conservar, adequar, restaurar, substituir e, claro, prevenir problemas. O objetivo principal é duplo: manter o equipamento disponível para produzir Exato. e evitar que a falha aconteça. Basicamente isso. Exato. E aí entram alguns conceitos importantes. A manutenção ideal, por exemplo. Qual seria aquela que consegue a máxima disponibilidade do equipamento com o custo adequado? É um equilíbrio delicado, né? Imagino. Temos a vida útil, que é o quê? O período em que um componente opera com seu desempenho máximo. E conectado a isso, o ciclo de vida de um componente. A famosa curva da banheira. Essa mesma. Geralmente segue esse padrão. Tem 3 fases principais. Um período inicial, tipo mortalidade infantil, onde pode ter falha prematura. Depois a fase de vida útil mesmo, com taxa de falha baixa, estável. E no fim, a fase de desgaste, envelhecimento. Que é quando começa a dar mais problema. Exato. As falhas ficam mais frequentes. Aí vem a decisão: reforma o equipamento ou substitui. É importante notar que o custo de manutenção tende a ser maior no começo e no final desse ciclo. Tem gráficos sobre isso nas páginas 8 e 9. Entendi. E para fazer todo esse trabalho, a manutenção depende de recursos-chave, né? O material lista alguns. Primeiro, óbvio, materiais.
Ferramenta certa, peça de reposição, espaço físico. O básico, né? O básico. Depois, mão de obra qualificada, bem treinada. Recursos financeiros, para ter autonomia para agir. E, cada vez mais crucial, informação. Dados confiáveis são a base para qualquer planejamento eficaz. Isso está na página 9. Fundamental. Sem informação, você planeja no escuro. Totalmente. Agora vamos explorar as abordagens. De forma geral, a gente pode dividir a manutenção em duas grandes categorias, né? A não planejada. E a planejada. Isso. Começando pela não planejada, então. Aquela que o pessoal chama de corretiva. Exato. Manutenção corretiva. É a forma mais, digamos, primitiva. Instintiva, quase. Você só age depois que a falha já aconteceu. O famoso apagar incêndio. Exatamente. O problema é que essa abordagem reativa costuma sair caro. E o custo não é só o reparo em si, sabe? É principalmente a perda de produção durante a parada, possíveis danos secundários a outros componentes. E às vezes até segurança, né? Com certeza. Riscos à segurança. Tem dados comparativos como uma tabela na página 11 que mostram isso claramente. O custo por HP ano da corretiva não planejada é bem maior que o das planejadas. Tipo, 17 a 19 dólares contra 7 a 13 das outras. Nossa, uma diferença grande. E é grande. E essa corretiva pode ser inesperada, quando a falha é súbita mesmo, ou ocasional, que é quando você aproveita uma parada que já ia acontecer por outro motivo para fazer um conserto corretivo. Isso está descrito lá na página 9. E dentro dessa lógica corretiva, o material ainda diferencia duas situações, né? O reparo, Sim. que é corrigir uma falha inesperada durante a vida útil normal, ali na fase estável da curva, e a reforma, ou overhaul, que acontece mais para o final da vida útil, na fase de desgaste. Exato. E a decisão pela reforma é complexa. Exige uma análise econômica cuidadosa, comparar o custo de reformar tudo, e às vezes até modernizar o equipamento no processo, com o custo de comprar um novo. Isso está detalhado nas páginas 11 e 12. Entendi. Agora, mesmo sendo reativa, a corretiva precisa de um mínimo de organização, senão vira o caos, né? É fundamental ter uma oficina bem estruturada, um sistema de controle, geralmente baseado em documentos como uma ordem de serviço ou ficha de serviço, como o material chama. Ah, sim. Para registrar o que aconteceu. Isso. O que aconteceu, causa provável, o que foi feito, peças usadas, tempo gasto. Essa informação alimenta o histórico do equipamento, que é super valioso para análises futuras. Tem até modelos dessas fichas nas páginas 12 e 13. E a segurança? Você mencionou antes. Ponto crítico. Especialmente na corretiva emergencial. Procedimentos de sinalização, bloqueio, o famoso lockout-tagout, são essenciais para garantir que ninguém se machuque durante a intervenção. Tem que seguir normas de segurança rigorosas, tipo a BNT. O material até cita algumas normas de uma tabela de cores para sinalização informativa nas páginas 13 e 14. Importantíssimo! Bom, saindo dessa lógica de apagar incêndios e entrando na proatividade, chegamos na manutenção planejada. Isso. E a primeira grande abordagem aqui é a manutenção preventiva, certo? Exatamente. Preventiva. A ideia é agir antes que a falha ocorra. Como? Com base em intervalos de tempo pré-definidos ou no uso do equipamento. Tipo a cada X horas de uso ou a cada mês? Isso. São paradas programadas para fazer inspeção, lubrificação, ajuste, substituição de peça. Tudo conforme um cronograma. Para isso funcionar bem, precisa de planejamento, o que fazer, como fazer, programação, quem faz, quando, controle, coletar dados para ajustar o plano e organização da estrutura do serviço. O material define esses termos na página 15. Entendi. E aqui, olha, a coisa começa a ficar realmente estratégica. Os objetivos da preventiva vão muito além de simplesmente evitar quebra. A gente está falando de reduzir custo geral. Como assim? Menos compra emergencial de peça, menos hora extra, paradas mais curtas e planejadas. Também falamos em melhorar a qualidade do produto final, porque máquina bem conservada opera melhor com mais precisão, né? Faz sentido. Aumentar a capacidade produtiva cumprindo o cronograma. Preservar o meio ambiente, cuidando bem dos equipamentos de controle de poluição. Aumentar a vida útil dos ativos da empresa. E um ponto fundamental, reduzir muito o risco de acidente de trabalho. Nossa, são muitos benefícios. São muitos. Claro, a preventiva tem seus custos.
o custo da intervenção em si, a necessidade de pessoal treinado e até o risco, pequeno mas existe, de introduzir alguma falha durante a manutenção. Mas, olha, quando bem implementada, os benefícios geralmente superam e muito esses contras. Isso está discutido na página 16. E como se implementa um plano desses na prática? O material dá um caminho? Dá sim, na página 17. Geralmente começa com um projeto piloto, em alguns equipamentos-chave. Aí você precisa cadastrar esses equipamentos, levantar o histórico deles falha, custo, parada. Com base nisso, e nas recomendações do fabricante, claro, você elabora os procedimentos. O checklist, né? O checklist, o que verificar, o que trocar, com que frequência, definir quem vai fazer, que ferramenta, que peça precisa. E, fundamental, conseguir o apoio da gerência e, principalmente, treinar muito bem a equipe que vai executar o plano. Sem treinamento, não funciona. Imagino. E a parte da documentação? Deve ser importante também. Vital para a preventiva. Precisa ter um sistema de codificação claro para equipamentos e peças. Manter um arquivo com o histórico completo de cada máquina. E usar formulários ou sistemas para registrar as tarefas. Tipo aquelas fichas que você mencionou para corretiva. Parecido, mas focado na prevenção. Pensa em fichas que listam as tarefas periódicas, os checklists mesmo. E outras que ajudam a controlar a vida útil de componentes específicos que são trocados preventivamente, sabe? O material mostra exemplos disso entre as páginas 17 e 20. E como controlar tudo isso? Papel? Computador? Antigamente era muito manual, papel, quadro. Hoje, os sistemas de gerenciamento de manutenção computadorizados, os CMMS, facilitam enormemente. Agilizam o controle, a análise de dados, a tomada de decisão, fica tudo muito mais ágil e eficiente. Isso também está na página 20. Legal. Agora, dando um passo adiante, né? Chegamos na manutenção preditiva. Isso, a preditiva. Essa é uma abordagem, assim, ainda mais avançada. Aqui a decisão de intervir não é mais por tempo ou calendário, certo? Exato. É baseada na condição real do equipamento. Como? Monitorando de forma contínua ou periódica parâmetros específicos que indicam a saúde da máquina. Isso permite prever a necessidade de manutenção antes que a falha realmente ocorra. Ah, então é daí que vem os outros nomes, tipo manutenção baseada na condição ou previsional. Exatamente. São sinônimos, basicamente. Essa definição técnica está na página 21. Entendi. Tecnicamente falando, a preditiva envolve esse acompanhamento sistemático de variáveis, de parâmetros de desempenho, para definir o momento ótimo para intervir. E é interessante notar, quando a intervenção baseada na predição acontece, ela é, na prática, uma corretiva, só que totalmente planejada e executada no momento certo, antes da falha catastrófica. É uma corretiva planejada, então. Perfeito. E implementar a preditiva exige uma mudança cultural importante na equipe, sabe? O pessoal precisa aprender a confiar nos dados, nas tecnologias de monitoramento e receber treinamento específico nessas técnicas. E os objetivos? Por que ir para a preditiva? Os objetivos são muito atraentes para qualquer gestor. A ideia é determinar antecipadamente a necessidade real de serviço, eliminar a inspeção e desmontagem que talvez fossem desnecessárias na preventiva baseada em tempo. Para não mexer à toa, né? Exato. Isso aumenta o tempo de máquina disponível para produzir, reduz drasticamente o trabalho emergencial, impede que um probleminha vire um problemão caro, permite aproveitar ao máximo a vida útil real de cada componente, aumenta a confiabilidade geral do equipamento e possibilita programar as paradas com muito mais precisão, minimizando o impacto na produção. Parece o cenário ideal. É o que se busca. O resultado final esperado é uma redução significativa no custo de manutenção e um aumento na produtividade geral. Tem até um diagrama na página 22 que conecta tudo isso. Legal. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a metodologia por trás da preditiva envolve alguns passos-chave. Primeiro, entender profundamente como o equipamento funciona e quais são seus modos de falha mais prováveis. Conhecer a máquina, né? Fundamental. Depois, identificar quais parâmetros podem indicar o início de um problema. Vibração, temperatura, pressão, condição do óleo, enfim. Aí precisa estabelecer os valores normais para esses parâmetros. Pode ser com base no fabricante ou medindo em condições ideais, o chamado baseline. Definir o que é normal. Isso. E definir os níveis de alerta e de perigo.
criar um sistema para registrar e analisar as medições ao longo do tempo. E, ponto crucial, determinar a frequência correta das medições. Para não medir de mais nem de menos. Exatamente. Medir com muita frequência pode ser caro. Medir com pouca frequência pode deixar uma falha ocorrer entre as medições. É encontrado o equilíbrio. Essa metodologia está descrita nas páginas 22 e 23. E tem uma tal de análise de tendência de falha, né? O que é isso? Ah, sim. Ferramenta conceitual importante aqui. A ideia é simples. Em vez de olhar só para uma medição isolada, você acompanha a evolução do parâmetro ao longo do tempo. Tipo um gráfico. Isso, graficamente, costuma-se ver uma curva, a famosa curva PF. No começo, as medições estão normais. Em algum ponto, P, de potencial falha, o parâmetro começa a degradar, indicando que um defeito está se desenvolvendo. Aí acende um alerta. Pode ser. A frequência das medições pode até aumentar nessa fase. Você continua monitorando até que a tendência indique que a falha funcional, o F, de falha funcional, está próxima. Aí a manutenção é planejada e executada antes do ponto F. Idealmente, retorna o parâmetro para a condição normal. Isso está explicado nas páginas 23 e 24, com gráfico e tudo. Bem visual. E como esse monitoramento é feito na prática? Basicamente, 3 formas. Tem o monitoramento subjetivo, que usa os sentidos humanos. Um operador experiente pode detectar problemas pela visão, vazamento, fumaça, audição, ruído anormal, tato, vibração, temperatura alta ou até olfato, cheiro de queimado. A experiência conta muito aí. Muito, mas é limitado e depende da pessoa, né? Aí vem o monitoramento objetivo, que usa instrumentos de medição. Eles dão valores numéricos precisos, mas exigem instrumento calibrado e pessoal treinado para usar e interpretar os resultados. E a terceira forma? É o monitoramento contínuo, que é basicamente o objetivo, só que feito em tempo real, com sensores instalados direto no equipamento, mandando dados para um sistema central. Isso geralmente se aplica a equipamentos muito críticos ou muito caros. A CEMIG, por exemplo, faz isso com monitoramento remoto, como citado no material. Essas formas estão nas páginas 25 e 26. Entendi. E que parâmetros são esses que se monitoram mais comumente? Olha, os mais comuns incluem a análise de vibração, super útil para diagnosticar problema em equipamento rotativo. Motor, bomba, redutor, desbalanceamento, desalinhamento, problema em rolamento, tudo isso pega. Vibração é chave, então. Muito. Outro é a medição de temperatura, seja de superfície com um termômetro infravermelho ou em pontos específicos, como mancal contato elétrico. E análise de lubrificantes. Para ver se o óleo tá bom. Para ver se o óleo está bom ou sim, mas vai além. Permite detectar desgaste interno analisando as partículas metálicas no óleo. Tem uma técnica poderosa chamada ferrográfica que consegue até identificar de qual componente vem o desgaste. Uau! É bem avançado. O material lista esses parâmetros e aplicações numa tabela na página 27. Muito bom. E tem uma parte interessante no final sobre aspectos motivacionais, né? Tem sim, páginas 27 e 28. E é fundamental. A melhor tecnologia do mundo não funciona sem gente engajada. O texto reconhece a importância do fator humano. E dá exemplos de ações. Sim, coisas como comunicação clara e frequente, a presença visível da gerência na área, mostrando interesse, dar feedback rápido sobre o desempenho, compartilhar história de sucesso, sabe? Realizar inspeção que valorize o trabalho bem feito, investir em treinamento contínuo, cultivar um ambiente de respeito e celebrar as conquistas da equipe. Fazem diferença. Muita diferença na motivação do pessoal da manutenção. Ótimo. Para fechar os tipos, ou melhor, os sistemas, a gente chega na manutenção produtiva total, a TPM. Isso, TPM. Total Productive Maintenance. É importante entender. TPM não é mais um tipo de manutenção na lista. É um sistema de gerenciamento, bem abrangente. Nasceu no Japão lá nos anos 70. E o contexto do surgimento? Está ligado à crescente automação, foco forte em qualidade e influência do TQM, né? A filosofia Just in Time, JIT, maiores preocupações ambientais, a ideia de gestão participativa e o desenvolvimento do conceito de operário polivalente, sabe? Capaz de fazer mais que uma única tarefa. Isso está na página 29. E quais são os pilares dessa TPM? O material, nas páginas 29 e 30, destaca 5 pilares principais. Primeiro, busca pela melhoria da eficiência global dos equipamentos, o OEE, atacando todas as perdas. Segundo, e muito importante, a manutenção autônoma. O que é isso?
Os próprios operadores das máquinas são treinados para fazer tarefas básicas de inspeção, limpeza, lubrificação, pequenos ajustes nos seus equipamentos. Cria um senso de dono da máquina. Interessante. Terceiro, planejamento da manutenção, integrado à produção. Quarto, treinamento e habilitação contínuos para desenvolver as competências em todos os níveis. E quinto, gerenciamento do equipamento desde o projeto, pensando no ciclo de vida todo e já incorporando a facilidade de manutenção, a manutenibilidade, desde o início. Nossa, bem completo. E a implementação? Parece complexa. Envolve alguns passos importantes, sim, descritos na página 30. Começa com a capacitação de todo mundo. Operador vira manutendor básico. Técnico de manutenção vira polivalente. Engenheiro projeta pensando na manutenção. Mudar a cabeça de todo mundo? Exatamente. Depois, aplicar programas de organização do local de trabalho, tipo os famosos 5S, ou até 8S em algumas versões, para ter um ambiente limpo, organizado, seguro, eficiente. Seire, Seiton, Seiso. Esses mesmos. Um foco central é eliminar sistematicamente as 6 grandes perdas que afetam a eficiência. Quebra, tempo de setup, espera, velocidade reduzida, defeito, queda de rendimento. Atacar os problemas na raiz. Exato. E, finalmente, buscar a quebra zero, aplicando medidas como garantir condição básica de operação, uso correto do equipamento, restaurar desgaste, corrigir falha crônica de projeto e, de novo, capacitar o pessoal. A ideia de quebra zero usa a metáfora do iceberg, sabe? A ponta é a quebra visível. Isso. Mas para eliminar essa ponta, você tem que eliminar as falhas invisíveis, os pequenos problemas, as condições abaixo do ideal que estão submersas. Só assim se evita as grandes paradas. Faz sentido. E o impacto nas pessoas? Além da capacitação. O material ressalta na página 31 os efeitos positivos nos recursos humanos. Aumento da autoconfiança, da atenção, da satisfação no trabalho, espírito de equipe mais forte, desenvolvimento de habilidades, senso de responsabilidade, reconhecimento. Mudou o ambiente, né? Muda muito. E o material encerra essa parte com uma frase que resume bem a filosofia. A manutenção não deve ser apenas aquela que conserta, mas sim aquela que elimina a necessidade de consertar. Forte essa frase. Então, recapitulando nossa exploração. Começamos lá na corretiva, puramente reativa. Por apagar incêndio. Isso. Evoluímos para a preventiva, planejada com base em tempo. Avançamos para a preditiva, bem mais inteligente, guiada pela condição real do equipamento. Monitoramento, tendência. Isso. E chegamos na gestão integrada, participativa da TPM. Fica muito clara essa transformação da manutenção, né? De um centro de custo meio esquecido Muitas vezes negligenciado. para uma função estratégica nossa, absolutamente essencial para o sucesso do negócio hoje. Exatamente. A ligação entre prática de manutenção eficaz e resultado da empresa é direta, inegável. Impacta a eficiência operacional do dia a dia, a qualidade final do produto que vai para o mercado, a segurança de todo mundo, o controle rigoroso de custo e, claro, a capacidade da empresa de competir num mercado cada vez mais exigente. E para quem nos ouve, buscando assim se manter bem informado, entender esses conceitos corretiva, preventiva, preditiva, TPM, oferece uma lente poderosa, né? Com certeza, permite analisar a eficiência não só de fábrica, mas de qualquer sistema operacional complexo. No fundo, é sobre otimizar o uso de recurso e, talvez o mais importante, antecipar e prevenir problema antes que vire um transtorno maior. Exatamente. É pensar à frente. E para encerrar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Para além do chão de fábrica, das máquinas, dos equipamentos, onde mais na nossa vida pessoal ou profissional a gente poderia aplicar os princípios da manutenção preditiva? Interessante. Onde a gente poderia monitorar pequenos sinais de desgaste, de tensão, de problema potencial, antes que uma quebra ou uma crise maior aconteça. Para quê? Para melhorar resultado ou evitar dificuldade futura. Fica aí a ideia para refletir.